Olá, estamos de volta com o Ciro Gomes. Ministro, o presidente do PPS, o Roberto Freire, deu uma entrevista a este programa e eu questionei sobre a ruptura com o governo Lula. Disse na época até que o senhor achava que o Roberto Freire tinha um problema ali com o Lula, porque ele, Roberto Freire, gostaria de ter chegado à posição em que o Lula eu não tenho a menor dúvida, a inveja inveja grande. Isso. Aí ele pegou e rebateu dizendo que ele já havia apoiado o Lula antes do senhor e que o senhor, quando virou ministro, até barbinha deixou crescer, numa alusão ao símbolo do PT, dos barbudos do PT e tal. Mas ele disse o seguinte, que diferentemente do PSB, o PPS respeitou o senhor quando o senhor quis ser candidato a presidente. Aí ele, Roberto Freire, falou, dizem que o Ciro está fazendo papel de trouxa, numa alusão a essa forma como o PSB e o PT estão tratando o senhor. O senhor disse aí que foi sabotado. O senhor se sente desrespeitado pelo seu partido, pelo PSB? Não, desrespeitado não. Enganado? Também não, também não. É do ramo, o que existe é o seguinte, o meu estilo é da franqueza, da lealdade, do enfrentamento pela frente. Esse é o meu estilo. E eu espero muito que as pessoas que também queiram me enfrentar, porque não estou falando de enfrentamento físico, nem estou falando de guerra, estou falando de política, onde o antagonismo é da natureza da atividade. O dissenso é da natureza, o debate, mesmo aceso, mesmo com palavras um pouco mais calorosas, é importante que é da exista. natureza da atividade nossa. Então, o meu estilo é, se eu penso uma coisa, eu venho e digo para você. Não é? Eu acho que porque eu estou mais velho, tenho essa estrada um pouco mais comprida, tenho uma respeitabilidade, enfim, do país, por mais que eu possa não ser o eleito, o presidente, mas eu, por onde ando no Brasil, tenho essa coisa gostosa, saborosa, que o meu coração é cheio de gratidão, não cabe tristeza nem mágoa, porque eu ganho e perco, e sei ganhar e sei perder com a experiência que eu já adquiri, ao meu estilo. Então, talvez por isso, eu me ressinta um pouco, não é, da falta dessa coisa direta. Não estão sendo direto com o senhor? Não, estão sim. Mas houve um momento em que não. Houve um momento em que não, mas não por canalice, nem por deslealdade, nem por traição, nem por nada. Houve um momento que não. Esse momento foi típico. Assim, o partido tinha me dado a tarefa de correr o país apresentando uma pré-candidatura. Isso tinha sido acertado com o Lula. Aliás, o partido e o Lula. O presidente Lula. Falo Lula porque aqui estou falando de política. Claro. Né? Então, o tinha acertado na mesa do Lula. Teve até lágrima nessa reunião, não vou dizer de quem, nem nada, mas nessa reunião, reunião muito solene. Não, eu também sou. Né? Só quem não chora no Brasil é o Serra, que tem olho de cobra e não se emociona com nada. O resto, quem tem emoção, deve chorar e isso é para homem muito macho. Não é, homem não é também pra, chora. Não é para qualquer homem, não. Enfim. Então, o que eu estou dizendo é que tudo que eu fiz foi em combinação com os meus companheiros, tanto do meu partido quanto da aliança. E, de repente, eu começo a sentir que eu viro, para alguns, um estorvo, um incômodo, um transtorno. Né? Quando eu não preciso ser. Eu não preciso ser, vem cá, me diz, companheiro, vem cá. Nós avaliamos que você devia ser o candidato até ontem, mudamos de ideia. Acabou, eu vou dizer, isso é um grande equívoco, porque eu acho necessário a candidatura. Necessária a candidatura. Eu quero ser candidato, eu estou preparado, eu tenho muito entusiasmo, eu adquiri uma experiência que nenhum dos competidores tem, tanto de ganhar quanto de perder. Eu conheço o país como a palma da mão, conheço a inteligência do povo brasileiro, sei onde estão os melhores especialistas, sei qual é o tamanho do problema da moradia, sei o tamanho do problema do transporte coletivo, sei as alternativas para a educação, tenho alguma vivência internacional. Fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, que é a moeda que os jovens brasileiros nem sabem que eu ajudei a fazer. Ajudei o governo Lula, não agora que todo mundo bajula, todo mundo Lula está aí no céu, até o ponto de correr o risco de perder a humildade, quando muito petista se escondeu, se encolheu, se acovardou. Eu achava, para o país, não é pelo Lula, nem por nada, que eu gosto muito dele, mas pelo país, e não estou arrependido de rigorosamente nada. Mas de um tempo para cá, a clandestinidade começou isso me incomoda. Menos pelo que representa de antagonismo à minha avaliação, e mais pela prática. Eu não trato ninguém assim. Mas só, inclusive da parte do presidente Lula? Por omissão, sim. Por omissão, sim. Por omissão, sim. Acho o Lula, eu acho que ou está acanhado, ou está envergonhado, porque eu já disse para ele, eu vou fazer o que o país precisar. Eu quero ser candidato, acho importante ser candidato, tenho uma proposta para o país, mas não faço disso cavalo de batalha. É importante, eu só tocou num ponto aí interessante, que é essa discordância que o senhor tem em relação à estratégia do presidente Lula de insistir numa polarização PT-PSB. Voltando a essa entrevista do IG, que está atribuído lá ao senhor, que o Lula estaria navegando na maionese, se sentindo todo poderoso. Eu não diria disso
ao presidente da República pelo respeito, carinho e acatamento que eu tenho por ele. Mas o que o senhor a não acha? ser numa conversa particular, né, que você pode dizer qualquer coisa e o contexto não será desentendido. Por isso que eu me aborreci com esse furto, né, porque não foi com violência, então é mais tecnicamente um furto que o Eduardo Oineg fez das minhas palavras. Mas o senhor acha que o Lula está Eu acho que ele está arrogante? completamente errado. Acho que está completamente errado pelo Brasil e pela causa. Pelo Brasil. O Brasil sabe o malefício que é confinar a grande variedade de realidades do país e a grande diversidade de pontos de vista sobre as diversas realidades do país numa bipolarização, num bipartidarismo. Caramba, o Lula é um bravo combatente e um dos heróis da redemocratização do Brasil. O que era, afinal de contas, um dos eixos centrais da redemocratização do Brasil. As greves do ABC, né? Acabar com a camisa de força do bipartidarismo MDB, Arena, PDS, que foram feitos, Arena, MDB, que foram feitos para não deixar existir o PT, para não deixar existir o PCdoB, para não deixar existir o PSB, que é o meu partido. E agora, essa polarização violenta de São Paulo, PT, PSDB, que faz um mal tremendo ao Brasil, não faz tanto mal a São Paulo, embora também faça, porque São Paulo é uma sociedade absolutamente distinta, fora da média brasileira, em matéria de dinheiro, de economia, de riqueza, de vaga na universidade, de aparelho do Estado, em matéria de indústria, em matéria de infraestrutura. São Paulo é totalmente fora da média brasileira. E aí você pode ter dois partidos sociais-democratas que brigam por nuance, ou pelo mero poder, ou por uma nuance, e não acontece nada. No Brasil é uma tragédia, Kennedy. Vamos lá, o Fernando Henrique começou a experiência de governança dele, presidente da República, já com a obra fundamental para a história brasileira em curso, que era o Plano Real. O PT ficou contra. O Lula ficou contra. O Lula ficou contra o governo Fernando Henrique, a ponto do PT, não o Lula, ter feito uma campanha golpista fora FHC. Eu, já na oposição ao Fernando Henrique, disse que está errado, porque amanhã o Lula vai ganhar a eleição, ou eu vou ganhar a eleição, e na primeira dificuldade vão querer fazer como fizeram com o Lula no Mensalão. Esse é o problema, é a minha experiência, a minha vivência, o meu testemunho da vida brasileira. Eu estava na galeria da Câmara Federal como governador de Estado quando nós fizemos o impeachment do Collor. Eu era ministro da Fazenda quando caiu o Recupero, eu ajudei a consolidar o Plano Real. Eu estava na eleição do Lula, eu estava na crise do Mensalão, na comissão, no grupo de coordenação de governo para proteger o mandato e a democracia brasileira que estiveram sob ameaça grave de golpe. Pois bem, aí o Lula vem para o poder, faz um governo extraordinário, avaliado por 80% do povo brasileiro como um governo ótimo e bom, aplaudido no mundo inteiro. O que é que faz o PSDB? Vai para a ranzizice, para a mesquinharia, quando não para a escalada golpista, como foi o caso do Mensalão. E quem é que tem força no governo Fernando Henrique porque o PT nega diálogo? Essa escória, essa gente de quinta categoria, mais reacionária, mais conservadora, mais clientelista, mais fisiológica, mais corrupta, e o Fernando Henrique aceita esse apoio em nome de formar a maioria no Congresso. Roda a roda, o Lula está com quem? Com a mesma turma. Com a mesma turma. E está certo isso para o país? Não está. Então, é mal para o país. Mas o Ciro Agora, é mal para a seria causa. capaz de governar sem essa turma? Governar não é o caso. Sem essa turma, sou capaz de governar, como o Lula revelou-se capaz de governar. O Lula governou sem essa turma no primeiro mandato. Eu fui ministro do governo do Lula porque ele governou sem essa turma. Mas ele, quando essa turma entrou, eu não aceitei ser ministro. Ele teve várias instabilidades. Sim, então vamos ter clareza. Então vamos ter clareza. Não foi fácil essa turma está se ajuntando para evitar a CPI. É isso que nós estamos falando para o jovem brasileiro? Acho que é um dos motivos dessa aliança do PT com o PMDB. Mas vamos ensinar para o jovem brasileiro o seguinte, meu irmão, a política tem que ser feita com os sujos para evitar que se apure a sujeira. É isto mesmo? Eu não concordo. Vai me perdoar se eu estou ficando velho. Mas aí como que governa? Você governa o seguinte, primeiro, as eleições gerais de 2010, não vamos ter clareza. A aliança do PT com o PMDB é para traficar minuto de televisão. É para asfixiar o debate, não é para governar. Porque para governar a gente faz aliança depois, com a força da presidência da República e com o povo na jogada. Sem dúvida. É todas as vezes que você fizer acordo com o povo fora da jogada, você está entrando com a alma vendida. E aí nós vamos, eleição geral. Se o Lula tivesse feito, olha aqui, você é porque é muito moço, mas olha aqui, o Lula e o PT ficaram contra a Constituição Brasileira de 88. Eu fui a favor. Isso é um erro histórico. Mas a intransigência qual era? Não conciliar, mostrar que o PT é diferente, ir pelo caminho mais difícil, para não se sujar. O PT
não fez conosco junto o impeachment do Collor. E no dia da noite da posse do Itamar Franco, o PT ficou contra. Eu estava lá negociando. Assumir, não é isso? Eu estava lá negociando no telefone. O Itamar disse que não assumiria? E chegou a ameaçar não assumir. E nós fomos, o Fernando Henrique foi cuidar de desarmar a pressão do PMDB de impor. Está aí, o Itamar governou sem essa corja. Governou sem essa quadrilha. E foi um grande presidente. O PMDB queria indicar o ministro da Fazenda. E impor o ministro da Fazenda. E o Itamar não aceitou. E o Lula ficou contra, o PT ficou contra. Eu fiquei a favor, ajudei, fui ministro do Itamar. Assim é moleza. Assim é moleza. Mas aí quando você chega no poder, nada do que você fez vale. Agora a lição que nós vamos dar para os jovens é: a história acabou. Nós agora chegamos ao poder e nós agora temos direito de fazer tudo o que nós condenamos no passado dos outros. Se eles quiserem fazer assim, façam. Eu não faço. Acabou. Agora, vamos como é que se governa. Porque eles gostam de dizer o seguinte: outro dia eu tomei uma lição de moral do meu amigo Berzoini. Que o Ciro sabe que não é com voluntarismo que a gente moraliza o país. Como se eu fosse um voluntarista, como se eu não fosse um fazedor. Ricardo Berzoini, ex-presidente do PT. Como foi? Veja bem, questão básica, nós temos uma eleição geral. No dia 3 de outubro, nós vamos eleger o presidente ou a presidenta, vamos eleger o Congresso Nacional, a Câmara Federal inteira. Meu irmão brasileiro, pelo amor de Deus, dê valor a esse seu voto. A Câmara Federal inteira vai ser eleita ou não. Aí vão voltar os pilantras ou vão voltar os melhores. Os melhores hoje estão todos saindo, não querem mais participar do processo. Eu estou vendo lá. Eu, por exemplo, não quero mais. O senhor disse que está morre de tédio na Câmara. Eu não aguento mais, eu tirei licença agora. Vou passar 30 dias e não sei se não vou renovar por mais 90, 100, 120, porque é impossível ficar ali calado, eu não vou me omitir. Você nomear o camarada absolutamente polêmico, para ficar numa palavra bem parlamentar, presidente da Comissão de Fiscalização, o brasileiro médio está aí trabalhando, sofrendo, não presta atenção. Daqui a pouco a Globo manda um escândalo com a fita de vidro, o camarada recebendo um pacote de dinheiro, cheirando e agradecendo a Deus, e o povo fica indignado. Né? E acha que todo mundo é igual, né? E fica achando que é todo mundo igual. Que é Muito bem. Aí, vamos lá. Mas vamos eleger 2/3 do Senado. Sabe quem foi o ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso? O Renan Calheiros. Sabe quem é o lugar-tenente do dispositivo Lula no Senado Federal? O Renan Calheiros. Sabe quem era o líder do governo Fernando Henrique Cardoso no Senado? O Romero Jucá. Mas, ministro, sabe quem é o líder do governo Lula? Eu apoio, mas eu só... Não está falando isso agora porque está contrariado? Não, eu estou falando isso a vida inteira. Peraí, essa agora é a nova tese. A nova tese da petezada é me desqualificar como se eu fosse um... Vingativo agora. Um camarada do biquinho. Tá. Só que eu quero lembrar aos meus ilustres companheiros que eu fiquei contra essa aliança quando eles lançaram o Michel Temer, com apoio lá do Chinag, e eu votei no Aldo Rebelo. Eu criei o bloco de esquerda no primeiro dia que eu entrei na Câmara. Eu não aceitei ser ministro do segundo governo Lula. Deixa eu organizar essa entrevista aqui. Eu não aceitei ser ministro do segundo governo Lula. Agora, eu apoio o governo Lula porque a resultante é boa para o país. Mas nós vamos entregar a Dilma um país já rendido às evidências do passado? Por que a gente não usa essas eleições para também ajudar o povo a se esclarecer e a renovar o Congresso e a ampliar as bancadas mais decentes, mais progressistas? Aí, com que resultar, eu digo ao eleitor meu: se você vai votar em mim para presidente, vote num deputado e num senador decente. Ou então depois não se queixe de mim, que é o presidente, aí sim, tenho que negociar com o Congresso que existe. Mas me permita esclarecer um ponto. O senhor é uma pessoa que tem acesso ao presidente da República. O senhor já disse para ele que acha que a estratégia dele está equivocada, que ele está se sentindo arrogante, todo poderoso? Não, arrogante não, você não diz isso. Né? O que eu disse para ele é que ele está errado. Eu disse: presidente, eu acho que o senhor está errado. Vai perder a eleição, o senhor acha? Perder a eleição é um risco grave. Por quê? Eu tinha dito, para o Brasil é ruim e para a causa. Por quê? Porque a Dilma é uma figura de grande valor. Eu posso dar esse testemunho aos brasileiros. Se há uma pessoa de valor no PT, sabe, que eu posso botar a mão no fogo por decência, por amor ao país, por competência, por talento, é a Dilma. Portanto, o Lula acertou em cheio. Escolheu o melhor quadro que o PT podia apresentar para as eleições. Mas, por desgraça, e ninguém é completo, ela nunca disputou nenhuma eleição. Você acha que ela não tem experiência suficiente para ser presidente? Não, infelizmente é uma constatação. Ela não tem essa experiência. Para ser presidente, menos, porque ela já tem a experiência da Casa Civil. Ela foi, como eu disse outro dia, de fato é real, ela carregou o piano durante muitos anos. Então ela adquiriu essa experiência. Agora eu digo é da eleição. Todos nós erramos. Outro dia tive uma conversa antológica minha com o Lula, faz um tempo já. Diga. A gente tinha tomado umazinha e tal, e eu conversando com ele e tal, eu disse para ele que agradecia muito a Deus hoje em dia não ter sido eleito na data que eu quis ser, em 98. Não que eu não tivesse a vontade de ser e tal, mas que eu estava vendo que eu precisava ter amadurecido mais.
Aí disse, eu sei exatamente, ele também ali, né, emoções de A flor bons da amigos. pele ali, né? Ele disse para mim, eu sei muito bem o que você está dizendo, porque eu agradeço a Deus todo dia não ter sido eleito em 89. Porque em 89 eu pensava muita bobeira, muita baboseira, muita coisa. Então o que ele estava dizendo, o que é que eu estou dizendo? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Não é assim, porque a política brasileira é tão violenta, tão clandestina. Você tem que conver. A Dilma está vendo aí. Aí começa a achar já a Dilma com a luva de boxe saindo da boca. A Dilma diz que não é de correr de briga, os jornalões já entendem que ela está atacando os exilados, ela passa 3 ou 4 dias se explicando. A Dilma vai visitar o túmulo do Tancredo Neves, a turma lembra que o PT ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. A Dilma vai visitar o Ceará, não se digna, dá um telefonema para o governador, que vem por acaso ser meu irmão, e o defunto aqui não está enterrado ainda. É muito erro para 10 dias de campanha. Você imagina quando a máquina clandestinidade do Serra e do PSDB de São Paulo não começou ainda. Então, o medo meu é a causa e o país. O senhor falou aí de erros, e o senhor falou também que o senhor se sente sabotado, isolado. Agora, o senhor também não cometeu erros para estar na situação de hoje, claro, porque o senhor fez algumas previsões, ministro, que não se confirmaram. Primeiro, o senhor disse que o Serra não seria candidato a presidente, seria o Aécio. O senhor achava que o José Serra concorreria de novo ao governo de São Paulo e que o Aécio Neves, governador de Minas, seria o candidato a presidente. Depois o senhor fez uma previsão de que talvez a Dilma não crescesse tanto como cresceu, que ela cresceria, mas o senhor não achava que chegaria aos 30%. De alguma maneira, o senhor também não contribuiu para o senhor se isolar? É possível. Agora, eu não sou um analista, Kennedy. Eu sou um militante. Diga. A imprensa brasileira é muito superficial, muito epidérmica. Aí um ou outro mais habilidoso, mais inteligente, mais malicioso, entendeu o que eu estava fazendo. Eu não sou homem de fazer previsão, eu não sou profeta, eu sou um militante da política. E meu pai sempre dizia que é preciso não confundir prognóstico com desejo. O que a imprensa brasileira fez foi confundir, eu estava trabalhando. Uma profunda contradição entre o PSDB de Minas e o PSDB de São Paulo. O senhor não queria o Serra candidato a presidente. Porque Mao Tse diz que você deve apoiar tudo que o seu inimigo combate, combater tudo que o seu inimigo apoia. Né? Enfim, eu sou um cara razoavelmente vivido na política. Mesmo companheiros meus não entendiam, mas o que eu estava fazendo? Eu estava sinalizando um aprofundamento dessa contradição lá em favor do nosso lado. Não era desonesto, não. Eu estava fazendo isso. Estava fazendo política. Fazendo política. E aí as pessoas, não, o Ciro errou porque previu que o Serra não ia ser candidato. Eu sempre tomei o cuidado de dizer o seguinte, estou na contramão de todo mundo acha que ele é o candidato, mas eu ainda duvido. Por quê? Porque, e é verdade, porque se o PSDB tivesse optado pelo novo, pelo amplo, ao invés de optar pelo velho aqui não é sentido de idade não, é velho no sentido de proposta antiga, de ligadíssimo ao Fernando Henrique, como o Serra representa. Uma hora dessa a gente estava vendo urso de gola. A outra coisa, eu espero que eu esteja errado. Nunca deixei de dizer isso, porque eu torço por o Brasil, antes de mais nada, eu, Dilma, seja quem for, torço pelo futuro do meu país, eu quero o bem-estar do meu povo, da minha nação. Eu me dediquei a minha vida inteira a isso. Eu não estou, olha aqui no meu olho, porque é verdade. Eu sei que é. Quero saber de outra coisa, só disso que eu amo o Brasil. Eu já podia ter me magoado 1000 vezes, quantas vezes? Eu só sirvo para a crise. Você precisava ver, eu era o herói do PT, há 3, 4 meses atrás, eu era o herói do PT. Aí 3, 4 meses depois, como eu não sou mais conveniente, sendo a mesma pessoa, pensando rigorosamente a mesma coisa, eu hoje sou agredido de forma rasteira, pouco elegante, pouco educada. Né? Bobagem, tudo bem, eu estou acostumado com isso. Lá atrás, o Fernando Henrique... Mas não esperava, né? Hein? Não esperava isso do PT e do presidente Lula. Você sabe que a vida pública não é feita de gratidões. Eu é que cultivo gratidão, lealdade e tal, mas isso não é média. Ministro, vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Ciro Gomes.